Eu começo pelo que ainda arde quando fecho os olhos. Não é grito. É cheiro. Lenha queimando devagar, o estalo fino do eucalipto, a fumaça pegando no teto baixo da cozinha e voltando, teimosa, como se quisesse morar dentro da gente. A casa era pequena, chão de barro batido, janela que prendia só no segundo empurrão, e um pilão de madeira que minha mãe dizia ter sido da avó dela. Era ali que eu aprendia o peso das coisas: alho, sal grosso, folha de alfavaca, pimenta do reino. De vez em quando, um fio de suor escorria pela têmpora e caía no pilão, e minha mãe ria, tempero de gente de verdade, Zuleide. Eu ria junto, mas guardava outra coisa por dentro. A outra coisa não tinha nome ainda. No vale onde nasci, a seca chegava sem bater na porta. A gente contava as chuvas pelos cheiros, terra que levanta quando a enxada bate, folha de mandioca que chora ao meio-dia, roupa no varal que não seca nunca direito. Minha mãe, Dona Benedita, tinha a fala curta. Trabalhava com as mãos, e as mãos eram cheias de mapas, calos, cortes antigos, unhas curtas e limpas, como se quisessem pedir respeito para o pouco que a gente tinha. Eu tinha 12 quando o mundo apertou de vez. A feira ficou mais pobre, o feijão veio com bicho uma semana sim, outra também. Foi quando seu Raimundo começou a dormir lá em casa. Ele trazia açúcar, querosene e promessa. Promessa tem corpo bonito de manhã e som ruim à noite. De manhã ele chegava com riso e cheiro de sabão de cocô, falava de trabalho no sítio de baixo, de alcançar Montes Claros algum dia. De noite, a casa ficava menor. Os passos dele eram largos demais para o corredor, o chapéu no prego parecia espiar a gente. Ele não falava alto, nunca foi de gritar. Era pior, falava baixo, como quem reza, e olhava por tempo demais. Quando o olhar de um homem demora, a panela erra o sal, a mão da gente treme, a língua esquece o caminho da palavra. Eu aprendi cedo a ler silêncio. Silêncio de mãe é o mais pesado. Quando ele encostava a caneca na mesa, com aquele barulhinho seco do esmalte lascado, minha mãe ajeitava o lenço, puxava o ar e dizia: vai dormir cedo, menina. Amanhã tem água para buscar. Não era conselho. Era aviso. Eu obedecia. A cama, pequena demais para 2 medos, fazia barulho até quando a gente tentava não mexer. No quarto, a parede tinha uma rachadura fina, que descia torta como variz. Pela fresta da janela entrava um vento morno e um resto de lua. Eu encostava os joelhos no peito e fingia escutar os grilos, para não escutar o resto. O resto era madeira gemendo no cômodo ao lado, passos que paravam na porta e voltavam, a respiração de alguém que não dormia. Às vezes, um copo tocava a pia da cozinha com força suficiente para eu entender, era hora de não estar no caminho. A vila toda sabia de tudo o que não se dizia. As vizinhas, quando me encontravam na venda, passavam a mão no meu cabelo e perguntavam da escola. Eu respondia com meus olhos nos sacos de farinha: tá indo, sim. Uma delas, a dona Neide, me deu uma fitinha azul da igreja de Nossa Senhora. Pra te guardar, viu? Eu amarrei no pulso, escondendo com o punho da blusa quando chegava em casa. Amuleto é coisa que funciona melhor calado. Com o tempo, seu Raimundo começou a trazer encomendas pequenas. Um pano florido para minha mãe, um caderno para mim, de capa dura, com linhas que me davam vergonha de errar a letra. Estuda, menina, ele dizia, encostando a mão no meu ombro de um jeito que não doía, mas esfriava. Estuda para ser alguém. Eu sentia a frase bonita, mas ela vinha com cheiro de pinga doce e a pele se lembrava dela quando a casa apagava as luzes. Eu tinha um esconderijo bobo, atrás do fogão a lenha, numa quina em que a parede tinha um buraco antigo. Ali eu guardava tampinhas, pedacinhos de papel com palavras que copiava do caderno, um dente de alho seco, uma pedrinha lisa do riacho. E o pilão ficava sobre a mesa, pesado, como se olhasse para mim. Às vezes, eu botava a mão no fundo dele, sem querer,
achava um pó de cor pálida, cheiro de planta que não era das de todo dia. Folha de arruda com mais duas, que não falo alto, minha mãe dizia, quando eu perguntava. Tem planta que cura, tem planta que afasta. Tem planta que só se usa quando não tem mais jeito. Eu não entendia, mas guardava. Foi num domingo de céu parado que chegou a conversa de ir para a cidade. Montes Claros é grande. Tem pensão boa, comida garantida, cama certa, falou um conhecido de Raimundo, homem magro com unhas sujas e bota nova. Dona Benedita, a menina ajuda na cozinha, aprende o resto. 3 meses e ela manda dinheiro. Minha mãe apertou o tecido do avental com os dedos até a ponta ficar branca. Eu olhei para o chão, como quem busca um prego para tropeçar de propósito. Não achei. Quando a gente é pobre, toda saída parece ponte firme vista de longe. De perto, dá para ver a madeira podre, o prego faltando, a água correndo por baixo. Mas quem é que volta? Quem fica, come vento. Quem vai, se segura no pouco de fé que cabe num bolso. Na noite antes de eu partir, sentei com minha mãe no terreiro. O céu tinha um monte de furos de luz. Ela me deu o pilão pequeno, o da avó, o que eu gostava de pegar escondido para sentir o cheiro da madeira velha. Leva, disse, sem olhar para mim. Tem coisa que é melhor não esquecer. Eu disse que era pesado. Tem peso que ajuda a pisar firme, ela respondeu. Depois amarrou no meu pulso a fitinha azul que eu já usava, fez um nó novo, mais apertado. Não corta, mesmo que peça. Amuleto bom é teimoso. Eu queria dizer muita coisa e não disse. Quis perguntar se ela via o que eu via, se ela sabia do que eu não tinha coragem de falar. O rosto dela estava quieto, mas os olhos, olhos de quem sabe e escolhe o que pode carregar. Tem amor que protege calando. Tem amor que machuca por não saber outro caminho. De manhã, a estrada estava vermelha e comprida. Subi na carroceria do caminhão com uma trouxinha de roupa, um caderno quase em branco e o pilão embrulhado num pano de prato. O homem da bota nova sorriu com pressa. Lá na pensão Cantinho da Serra a senhora vai ter futuro, disse, como quem vende mandioca na feira. Eu assenti, sem dizer senhora ainda não me cabia. Minha mãe ficou na beira do terreiro, mão levantada, lenço preso no queixo. Não chorou. Nem eu. Tem lágrimas que a gente economiza para o que vem depois. A viagem foi longa de poeira. No caminho, tive vontade de voltar quando o caminhão parou na sombra de um umbuzeiro. Era só pular. Mas uma coisa segurou minha perna, a certeza besta de que eu devia ir até o fim do que os adultos tinham decidido. Quando a gente é menina e pobre, decisão tem dono. Chegamos no fim da tarde. Montes Claros me pareceu grande, barulhenta, com um calor que batia de lado. A pensão ficava numa rua que cheirava a sabão em pedra e café requintado. Por fora, uma pintura cansada de verde. Por dentro, um corredor comprido e um relógio na parede que fazia tec, tec, alto demais. A dona se chamava Dona Lourdes. Ela me mediu com o olho de balança, daqueles que dizem o preço do feijão antes de tocar o saco. Magrelinha, mas tem mão boa, disse, me olhando as unhas. Documento? Entreguei a certidão que minha mãe me dera embrulhada num papel de seda velho. Eu guardo, para não perder. O documento saiu da minha mão e, com ele, alguma coisa do meu nome pareceu sair também. O quarto das meninas era estreito. 3 camas de mola cansada, uma janela que abria pouco, um cheiro de sabonete barato misturado com mofo. Neide e Rosângela me deram boa noite com um sorriso que não chegava nos olhos. O sorriso de quem já sabe a história que eu ainda ia aprender. Acorda cedo, viu? Dona Lourdes gosta do café fervendo na hora, disse Neide. Eu disse que sim, como quem aprende a dizer sim rápido para economizar susto. No primeiro dia, a rotina foi um relógio sem piedade,
acender o fogão a lenha, passar café, cortar cebola, lavar prato, varrer corredor. Tudo tinha um jeito certo de ser feito, e o jeito certo morava no olhar de Dona Lourdes. Quando o pano de prato ficou dobrado do lado errado, o silêncio dela pesou. Ajeita. Eu ajeitei. Os hóspedes chegavam como se conhecessem a casa melhor do que eu. Homens de camisa passada, cheiro de colônia forte, fala mansa de quem aprendeu a ser servido. Um deles, de bigode fino e sapato lustroso, encostou a xícara na mesa e me perguntou o nome. Eu disse. Ele repetiu, devagar, como quem prova uma palavra na língua. Zuleide. Senti o nome ficando estranho fora de mim. Ele sorriu sem mostrar os dentes. Bonito. O sorriso ficou na xícara quando ele saiu. Depois do almoço, arrumei o armário da cozinha e encontrei, num canto, um pote com folhas secas que não eram das de uso de todo dia. A ruda eu reconheci. As outras, não. Lembrei da fala da minha mãe: tem planta que cura, tem planta que afasta. Tem planta que só se usa quando não tem mais jeito. Fechei o pote, lavei as mãos, tirei a ideia da cabeça. Eu tinha vindo para trabalhar, não para pensar alto. À noite, a casa pareceu encolher. Passos pesados sabiam exatamente onde render o assoalho. Alguém riu baixo no corredor. A luz da cozinha ficou acesa por mais tempo do que precisava. Rosângela me puxou de leve pelo punho quando me viu indo em direção à sala para recolher uma bandeja. O toque dela foi pequeno, mas inteiro. Deixa, sussurrou. Eu deixei. Senti meus ombros descerem um dedo, como quem se abaixa para passar numa porta sem bater a cabeça. Fui para o quarto e fechei a janela. A rua tinha música longe, um rádio mal sintonizado, um cachorro que não cansava. Deitei de lado, puxei o lençol até o queixo e pensei no pilão, que agora morava embaixo da minha cama, embrulhado no pano de prato. Pensei na minha mãe, no lenço preso no queixo, na fitinha azul roçando meu pulso. E pensei numa pergunta que eu não sabia para quem fazer: quando é que uma casa deixa de ser casa? Na madrugada, a maçaneta da porta pousou um som leve, como quem pergunta sem bater. Não abriu. Foi só o som. Mas bastou para eu entender o idioma da pensão. Ali, as coisas não aconteciam de uma vez. Elas encostavam, testavam o medo, praticavam o costume. O costume é o pior de todos, porque veste roupa de normal. Na manhã seguinte, eu preparei o café com mais cuidado. A água levantou fervura mansa, o pó subiu com aquele perfume que engana cansaço. Quando levei a bandeja para a sala, o bigode fino estava lá, jornal aberto, olhos que não lia. Ele tocou na mesa com o indicador, pedindo mais açúcar. Eu servi. A ponta do dedo dele roçou meu pulso de leve, bem onde a fitinha apertava. Foi rápido. Não doeu. Mas minha pele lembrou do toque o resto do dia. Ninguém me disse exatamente quais eram as regras. Não precisava. A casa ensinava com jeitos, a caneca encostada com força, o pano dobrado 2 vezes, a porta que não fecha de primeira, o riso que vem baixo depois que a gente passa. À noite, a maçaneta falou de novo, um pouco mais pesada. Não abriu. Ainda não. Ainda. Nesse tempo, eu aprendi a guardar o que não cabia. O pilão, sob a cama. A fitinha, sob a manga. A palavra, sob a língua. E o medo eu guardei no corpo inteiro, espalhado, como quem espalha farinha na tábua antes de abrir o pão, para que a massa não grude. Porque ali, se grudasse, não soltava nunca mais. No fim da primeira semana, Dona Lourdes me pediu para ficar um pouco mais depois da cozinha arrumada. Tem gente boa chegando. Capricha no café. Eu caprichei. As xícaras brilharam de tão limpas. As colheres ficaram alinhadas como soldados de brinquedo.
Quando eles entraram, o barulho deles era de quem pertence ao lugar. Um, de voz calma e dedos com anéis. Outro, de riso fácil e cheiro de tabaco doce. O terceiro eu reconheci pelo modo de olhar por cima dos óculos, como quem mede uma coisa antes de comprar. Eu respirei fundo, segurei a bandeja com as duas mãos, e entendi que naquela casa tudo começava pelo café. Eu não sabia ainda que, anos depois, seria também por ele que as coisas terminariam. Por enquanto, eu só sabia carregar a bandeja sem tremer. Na segunda semana, eu já não sabia mais se era manhã ou tarde sem olhar para o relógio da sala. A vida na pensão tinha um compasso próprio, café fervendo antes do sol, almoço que precisava estar na mesa quando o ponteiro chegava em cima do 12, janta atrasada nem pensar. O tempo não era mais do céu, era do apetite dos outros. Foi aí que Dona Lourdes me chamou na sala pequena, onde guardava uma mesa com gaveta trancada. Cadê seu caderno, menina? Eu mostrei, meio sem entender. Ela folheou rápido, sem ligar para as letras tortas. Vai ficar aqui. Livro em mão de cozinheira dá preguiça. Depois puxou a gaveta e colocou junto da minha certidão. A chave girou, e o clique foi seco, como quem fecha mais do que papel. Agora tá seguro, disse. Eu assenti. Mas quando voltei para o quarto, percebi, o nome no papel e as linhas no caderno não eram mais meus. Tinham virado coisa da casa. Neide cochichou à noite, não adianta, Zuleide. Aqui, o que é nosso não é nosso. Ela falou sem raiva, sem lágrima, como quem já tinha praticado a resignação. Rosângela só virou para o canto, encolhida. O colchão dela fazia um som de mola cansada que não deixava esquecer a cada mexida. Eu queria perguntar mais, mas aprendi rápido, em certos lugares, pergunta é mais perigosa que resposta. Os homens vinham e iam como donos sem título. O de bigode fino, que chamavam de Dr. Álvaro, gostava de comentar do banco na praça. O outro, seu Plínio, vendia gado e falava alto, rindo de tudo, mesmo do que não era engraçado. O terceiro, Coronel Fonseca, era mais velho, passava devagar, o olhar parado e duro como pedra de rio. Nenhum deles precisava anunciar nada. A presença já era ordem. As conversas paravam quando eles entravam. Até Dona Lourdes mudava o tom, ficava melosa. Era como se o ar se curvasse para eles. Eu, no começo, tentava ser invisível. Servia rápido, baixava os olhos, voltava para a cozinha. Mas invisível nunca é suficiente quando alguém decide te enxergar demais. O dedo que toca no pulso, o olhar que demora, o sorriso que vem sem motivo. Pequenas coisas que parecem nada para quem olha de fora, mas que deixam a pele lembrando o dia inteiro. Na primeira vez que errei o sal do feijão, achei que ia levar bronca normal. Dona Lourdes entrou na cozinha, pegou a concha, provou, e não disse nada. Apenas levantou a mão, devagar, e bateu no meu braço com a concha ainda quente. Não queimou de arrancar pele, mas o vermelho ficou. Aprende pelo gosto ou pela marca, ela disse. Eu aprendi. Aprendi que castigo ali não gritava. Só marcava devagar, para não esquecer. As noites tinham um barulho próprio. O corredor rangia em certos lugares, e eu comecei a decorar quais tábuas choravam. As portas nunca fechavam direito, o vento fazia a maçaneta mexer sozinha. Mas às vezes não era vento. Uma sombra parava, esperava, testava. Não entrava. Ainda não. Era o jogo do costume. O medo vai sendo ensinado em parcelas, para quando chegar o peso todo, a gente já estar treinada. Rosângela uma noite voltou do corredor com o cabelo desarrumado, a boca dura, segurando um pano no braço. Não falou nada. Só deitou. Eu fingi dormir, mas vi quando ela se encolheu até o colchão parecer pequeno demais para o corpo dela. No outro dia, estava na cozinha rindo das piadas de seu Plínio, como se nada.
Ali aprendi outra regra: o silêncio é farda. Se não vestir, não sobrevive. Eu mesma comecei a sentir o peso da casa. O portão da frente ficava sempre fechado por dentro. Quem entrava, entrava porque alguém deixava. Quem saía, só com ordem. Cidade grande é perigosa, menina. Se sair sozinha, some e ninguém acha, dizia Dona Lourdes, fingindo conselho. Mas o jeito que ela dizia, com a chave no bolso do avental, mostrava que o perigo morava dos dois lados. Uma tarde, arrumando as prateleiras, encontrei de novo o pote de folhas secas. Peguei uma folha, esfreguei entre os dedos. O cheiro era amargo, lembrava arruda misturada com outra coisa. Escondi no bolso sem pensar. À noite, quando todos dormiam, tirei debaixo do travesseiro e fiquei olhando. Lembrei do pilão da minha mãe, agora escondido embaixo da cama. Coloquei a folha dentro dele, como se fosse segredo entre nós duas. Pela primeira vez, senti que tinha algo só meu naquele lugar. No domingo, Dona Lourdes mandou preparar um bolo de fubá. Eu nunca tinha feito sozinha, mas fiz. Quando tirei do forno, estava torto, um lado queimado, o outro cru. Ela olhou, respirou fundo e disse: bonito não ficou. Mas serve. Eles não comem pelo bolo. A frase ficou na minha cabeça como pedra. Não entendi toda, mas entendi o suficiente para sentir calafrio. Naquela noite, os três chegaram juntos. A mesa ficou cheia de garrafas, cartas e risadas. Eu servi com cuidado, sem olhar. O coronel me chamou: menina, chega aqui. A mão dele pousou no meu ombro com força demais para ser gesto leve. Eu fiquei imóvel. Ele riu baixo, um riso sem dente. Já tá aprendendo. Soltou. Continuei de pé, mas dentro de mim parecia que tinha me encolhido pela metade. Quando voltei ao quarto, Neide estava sentada na beira da cama, o rosto meio na sombra. Não tenta correr, ela disse, antes de eu abrir a boca. Quem tentou, não voltou. Ou voltou pior. Rosângela assentiu, os olhos brilhando no escuro. O silêncio delas era mais assustador que qualquer grito. Adormeci agarrada no pilão. O cheiro da madeira me lembrava a casa, minha mãe, o terreiro, o céu cheio de furos de luz. Mas no fundo eu sabia, aquele objeto ia acabar aprendendo outra função. Eu só não sabia qual ainda. De manhã, quando acordei, tinha uma marca roxa no braço, bem no lugar onde o coronel tinha segurado. Toquei de leve, e doeu. Não precisei falar nada. As meninas olharam e não perguntaram. Já sabiam a resposta. Assim foi se fechando a porta, não com tranca de ferro, mas com jeitos, olhares, marcas e silêncios. A liberdade não foi arrancada de uma vez. Foi murchando como roupa esquecida no varal de inverno. Quando percebi, eu já não era mais dona do meu nome, do meu caderno, nem do espaço entre a cama e a porta. E ainda vinha mais. Sempre vem ponto naquela semana, o relógio da sala pareceu mais barulhento que nunca. Cada tec, lembrava que eu não tinha mais hora minha. Acordava com o galo da rua de trás, mas quem mandava era o som da chave no bolso de Dona Lourdes. Ela fazia questão de mostrar, girando a mão como quem mexe uma moeda de ouro. Menina direita não precisa sair. Tudo que precisa tá aqui. Eu fingia acreditar. No quarto, Rosângela já não falava quase nada. Passava os dedos pela barra da saia, como quem procura um furo para se esconder dentro dele. Neide, ao contrário, ria de piadas pequenas, como se o riso fosse capa. Eu observava as duas e tentava adivinhar qual das duas eu me tornaria. Talvez um pouco das duas. Talvez pior. O movimento da pensão mudava de acordo com os hóspedes. Uns só jantavam e iam dormir cedo. Outros ficavam até tarde, com copos batendo na mesa e barulho de carta sendo embaralhada.
Naquelas noites, a cozinha virava extensão do salão. E nós virávamos extensão da cozinha. Sempre perto, sempre à disposição. O corpo aprendia a estar presente sem existir. Foi numa sexta-feira de lua alta que o ensaio começou. Eu servia café, bandeja equilibrada, tentando manter o braço firme. O coronel Fonseca me chamou perto, encostou a mão pesada na borda da mesa. Derrama não, menina. O olhar dele não estava no café. Eu respirei fundo, o cheiro da bebida subindo como um aviso. Coloquei a xícara na frente dele. Ele demorou a soltar meu punho. Demorou demais. O riso dos outros encheu a sala. Era um riso que não precisava de palavra, já dizia tudo. Eu recuei, sem tremer por fora. Mas por dentro, parecia que minhas costelas tinham encolhido. Quando voltamos pro quarto, Rosângela me deu um pano úmido. Eu nem tinha percebido a marca vermelha no pulso. Ela disse: passa antes que Dona Lourdes veja. Se não, diz que você é estabanada. Eu perguntei baixinho: e se eu contar? Ela balançou a cabeça devagar. Pra quem? Aqui, até as paredes são delas. Fiquei calada. O pano molhado ardeu, mas arder era melhor que explicar. Na madrugada, a porta rangeu. A maçaneta girou um pouco, devagar, depois parou. Ficou assim, meia aberta, como boca que ameaça falar mas não fala. Ninguém entrou. Só ficou o aviso: pode, a hora que quiser. Eu virei pro canto, segurei o pilão contra o peito como criança segura boneca. O coração batia alto demais, quase chamando quem estava do lado de fora. Mas a porta fechou de novo, com um estalo curto. Fiquei esperando passos. Não vieram. Dormi de olhos abertos. No dia seguinte, Dona Lourdes me chamou na cozinha. A panela de arroz fervia. Tá aprendendo rápido. Mas tem que ser mais atenta. Aqui, a gente não erra duas vezes. Falou mexendo o arroz, como se fosse receita de cozinha. Mas eu entendi, não era sobre arroz. À tarde, chegaram 2 novos hóspedes. Um deles, mais moço, cabelo bem cortado, voz mansa. Pediu café olhando direto nos meus olhos. Zuleide, né? Nome bonito. Falou meu nome como quem prova fruta doce. Depois riu sozinho. O som ficou grudado no meu ouvido até a noite. Eu percebi, o nome que minha mãe me deu já não era só meu. Tinha virado brinquedo na boca de estranho. A noite caiu pesada. O salão encheu. Música baixa, garrafas se multiplicando, cartas espalhadas. A cada vez que eu passava, uma mão segurava no braço, no ombro, no pano do avental. Gestos que de fora pareciam gentileza, mas que grudavam como cola. Um deles me ofereceu um doce. Come, menina. Vai adoçar a boca. Eu disse que não. Ele riu. Então fica só olhando. O riso dos outros veio junto, como coro. Não precisei olhar para saber que era sobre mim. De volta ao quarto, as meninas estavam sentadas na beira das camas. Rosângela não parava de morder o lábio. Neide, com olhos baixos, disse apenas: primeira vez é sempre ensaio. Eles testam. Vão vendo até onde dá. Depois, ela parou. Não completou. Não precisava. O silêncio dela já era a resposta. Deitei de lado, o pilão embaixo da cama. Toquei a fitinha azul no pulso, já meio desbotada. Lembrei da minha mãe amarrando com nó firme. Pensei em escrever no caderno, mas o caderno já não era meu. Pensei em falar, mas a palavra morria antes da boca. Então só fechei os olhos, fingindo que dormir era escolha. Na madrugada, de novo, a porta gemeu.
Dessa vez entrou um cheiro forte de fumo e bebida. Passos lentos pararam perto da minha cama. Eu não abri os olhos. O corpo todo endureceu, esperando. Uma mão encostou no cobertor, puxou um pouco, depois soltou. Os passos voltaram. A porta fechou. O coração demorou a acreditar que ainda estava batendo. No outro dia, eu preparei o café como sempre. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. O medo deixou de ser só medo. Virou também vigilância. Aprendi a ouvir o som da chave no bolso de Dona Lourdes, o peso dos passos no corredor, a pausa entre um riso e outro. Era como adivinhar antes de acontecer. Era isso ou ser pega de surpresa? Na cozinha, encontrei o pote das folhas de novo. Dessa vez, não peguei. Só encostei a mão e deixei ali. O cheiro subiu rápido. Pensei na frase da minha mãe: tem planta que só se usa quando não tem mais jeito. Guardei na memória, como quem guarda fósforo em dia de chuva. Quando voltei para a sala, o Coronel Fonseca me olhou por cima do jornal, sem ler uma linha. Sorriu sem mexer os lábios. Foi nesse instante que eu entendi: o silêncio era o idioma da casa. E eu tinha acabado de aprender a primeira lição. As semanas seguintes foram como uma corda esticada. Cada dia puxava um pouco mais, e eu esperava o estalo. Acordava cedo, acendia o fogão, preparava o café. Servia bandejas como se fossem parte do meu corpo. Mas dentro, a chama pequena crescia. Não era coragem ainda. Era desespero de bicho preso. Neide e Rosângela falavam um pouco. A gente aprendia a conversar com os olhos. Quando uma voltava do corredor com o cabelo fora do lugar, a outra já sabia que não era preciso perguntar. Um pano com água, um silêncio mais pesado, e pronto. Eu mesma já não dormia sem deixar a mão no pilão escondido debaixo da cama. A madeira áspera era a única coisa que ainda me lembrava de casa. Tocando nele, parecia que minha mãe ainda estava perto. Numa tarde de domingo, quando o movimento da pensão era menor, senti a chance. Dona Lourdes tinha saído para visitar uma irmã, os hóspedes estavam dormindo depois do almoço, e a chave do portão tinha ficado pendurada no prego da cozinha. Eu estava sozinha, lavando pratos, quando vi o brilho do metal balançando. O coração bateu tão alto que temi acordar todo mundo. Peguei a chave com a mão trêmula. Guardei no bolso do avental. Caminhei devagar até o portão, tentando disfarçar a pressa. A rua estava do outro lado, com gente passando, crianças correndo atrás de bola, um vendedor de milho gritando. A liberdade parecia tão perto que até o cheiro da rua entrou antes pela fresta. Encostei a chave na fechadura. Girei. O clique foi seco demais. Alto demais. Não abriu. O ferro estava emperrado. Tentei de novo, suando. Nesse instante, ouvi passos atrás. Virei. Era seu Plínio, o do riso fácil. Estava encostado na parede, braços cruzados, olhando. Não disse nada. Só riu. Aquele riso que já era aviso. Eu congelei. Ele se aproximou, tirou a chave da minha mão, girou com força. O portão abriu de repente, como se zombasse de mim. Ele olhou para a rua, depois para mim. Fechou devagar, trancou e colocou a chave no bolso. Não é hora, menina. Disse isso sem raiva, sem grito. Só com certeza. Voltou para dentro, me deixando de pé, o rosto queimando de vergonha e medo. Eu também voltei, as pernas bambas. Naquela noite, Dona Lourdes entrou no quarto. Não gritou. Não bateu. Apenas olhou minhas mãos. Bonitas ainda. É cedo para estragar. Saiu deixando a porta aberta. O aviso estava dado, ainda podia piorar. Muito.
Na madrugada, ouvi de novo passos no corredor. A maçaneta mexeu e dessa vez não parou. A porta abriu devagar, a luz fraca da sala entrou. Senti o colchão afundar ao lado. Não precisei abrir os olhos para saber quem era. O cheiro de fumo doce denunciava. Uma mão pesada pousou no meu ombro, depois desceu até prender o lençol. O corpo enrijeceu sozinho. Não houve violência aberta naquela noite, só o gesto de posse, a certeza de que podia a qualquer hora. Quando ele saiu, deixou a porta aberta. Eu chorei sem som, para não acordar ninguém. No dia seguinte, minha vontade de fugir virou cinza. O medo me colou à casa. Lembrei das palavras de Neide: quem tentou, não voltou. Ou voltou pior. Agora eu entendia. Eu tinha voltado pior. Não precisava de cicatriz visível. O olhar já entregava. Passei a obedecer mais rápido, sorrir quando mandavam, aceitar o toque no ombro sem reagir. Era máscara. Máscara de quem entende que resistir cedo demais custa caro. Mas por dentro, a chama que parecia apagada não morreu. Só mudou de lugar. Desceu para o fundo, onde ninguém alcançava. Foi nessa época que percebi a diferença entre as três de nós. Rosângela vivia como sombra, evitando qualquer olhar. Neide, como atriz, sempre rindo para não mostrar a dor. Eu, entre as duas, comecei a aprender a observar. Cada gesto, cada frase, cada olhar dos homens. Aprendi o ritmo da casa como quem aprende receita de pão. Hora de pôr fermento, hora de esperar crescer, hora de tirar antes de queimar. Não era mais só medo. Era cálculo. Numa tarde, chegou uma senhora velha na porta. Vendedora de ervas, lenço colorido na cabeça, olhos miúdos e vivos. Dona Jandira, chamavam. Ela trouxe garrafadas, pomadas, chás. Eu ajudei a carregar as sacolas para a cozinha. Quando ninguém olhava, ela encostou a mão na minha e disse baixinho: sei o que acontece aqui. Tem coisa que não se fala, mas eu vejo. E sei também que planta pequena pode derrubar árvore grande. Disse isso sem mais. Me entregou um saquinho com folhas secas e saiu. O coração bateu forte. Pela primeira vez, alguém tinha visto que eu vivia sem precisar de palavra. Pela primeira vez, senti que talvez não estivesse sozinha. À noite, escondi o saquinho dentro do pilão. O cheiro amargo se misturou ao da madeira velha. Fechei os olhos e pensei: ainda não é hora. Mas um dia vai ser ponto. Depois daquela visita de Dona Jandira, comecei a prestar atenção em coisas que antes pareciam detalhe. O cheiro que vinha da rua quando alguém queimava folha seca. O barulho do pilão na casa vizinha, misturado ao canto das galinhas. Até o vento no quintal parecia trazer recado. Era como se o mundo lá fora ainda existisse, mesmo que eu não pudesse atravessar o portão. O saquinho de folhas que ela me deu ficou escondido dentro do meu pilão. Às vezes, quando todos dormiam, eu abria e passava os dedos por cima. O pó grudava na pele, deixava um cheiro amargo que me fazia lembrar da horta da minha mãe. Eu fechava os olhos e quase ouvia a voz dela: planta fala baixinho. Quem sabe ouvir, entende. Talvez fosse invenção da saudade. Mas era tudo o que eu tinha. As noites continuavam com seus rangidos e portas semiabertas. O silêncio, cada vez mais pesado. Mas agora, junto com o medo, havia uma ideia pequena: se havia planta que cura, devia haver também planta que protege. A palavra proteção virou segredo dentro de mim. Não era coragem ainda, mas era início. Um dia, ajudando Dona Lourdes a arrumar os temperos, encontrei de novo o pote com folhas secas. O mesmo que eu vira semanas atrás. Ela não percebeu meu olhar curioso. Estava ocupada ralhando com Rosângela, que tinha deixado cair uma colher de farinha. Aproveitei para sentir o cheiro quando abri a tampa.
Era forte, quase ardido, como arruda misturada com coisa que eu não conhecia. Lembrei de Dona Jandira. As duas sabiam. Só que cada uma usava para coisa diferente. À noite, falei com Neide, baixinho, depois que as luzes apagaram. Você já ouviu falar que planta pode proteger? Ela riu curto. Planta não segura a chave, menina. Não abre portão. Mas pode segurar mal olhado. Ela ficou séria. Aqui, o mal não tá no olho. Tá na mão. Calei. Mas dentro de mim, a pergunta continuou: será mesmo que não tinha jeito? Dias depois, quando fui comprar farinha na venda da esquina acompanhada de Dona Lourdes, vi Dona Jandira sentada num banco de madeira, vendendo ervas enroladas em papel de jornal. Nossos olhos se encontraram. Ela não disse nada, só passou o dedo indicador nos lábios, como quem manda calar, e depois apontou discretamente para um maço de folhas verdes. Guardei o gesto na memória. Na volta, pensei no quanto um simples sinal podia valer mais que 1000 palavras. O tempo na pensão seguia como sempre, risos altos dos homens, broncas de Dona Lourdes, silêncios pesados no quarto. Mas por dentro, eu comecei a viver outra vida, secreta. Prestava atenção em tudo que caía na cozinha, casca de cebola, cheiro de alho, cor do pó de café. Guardava lembranças de como minha mãe fazia defumação quando alguém adoecia. Juntei cada pedaço como se fosse lição de escola. Só que essa escola era invisível, feita de lembranças, observações e suspiros. Certa noite, Rosângela chegou ao quarto com o braço arranhado. Não falou nada. Apenas deitou e virou de costas. Eu levantei devagar, peguei uma folha do saquinho de Dona Jandira e amassei com os dedos até sair um cheiro forte. Esfreguei na pele dela, sem dizer palavra. Ela estremeceu, olhou para mim com os olhos marejados. Não perguntou o que era. Apenas fechou os olhos e deixou. Na manhã seguinte, a marca estava mais clara. Foi nesse dia que entendi, talvez não fosse milagre, mas era cuidado. E cuidado também é arma. Dona Lourdes percebeu que algo mudava. Passou a me observar mais. Às vezes, pegava no meu braço sem motivo, como quem testa a firmeza. Outras vezes, pedia que eu servisse sozinha, me deixando exposta no salão. Eu obedecia, sorria quando precisava, mas por dentro já não era só medo. Era cálculo. Eu sabia que não podia enfrentar de cara. Mas podia aprender os passos, como quem estuda dança de inimigo. Uma tarde, enquanto limpava o corredor, encontrei debaixo de uma tábua solta um objeto pequeno, uma correntinha quebrada, com pingente de cruz peguei e guardei escondido. À noite, mostrei para Neide. Ela arregalou os olhos. Era da Lídia. Eu perguntei quem era. Neide baixou a voz, a que sumiu. Só isso. O silêncio dela foi mais pesado que qualquer história. Guardei a correntinha junto do pilão, como se fosse prova de que eu não estava delirando, outras já tinham estado ali, e algumas não voltaram. Nesse tempo, comecei a escrever de novo. Não no caderno trancado, mas em pedaços de papel que eu conseguia pegar da cozinha. Escrevia escondido, palavras soltas, medo, fuga, chave, proteger. Enterrava os papéis embaixo do colchão, como quem planta semente. Talvez nunca ninguém lesse. Mas era meu jeito de não deixar a memória morrer. O coronel Fonseca passou a me observar com mais frequência. Os olhos dele não eram de quem olha, eram de quem mede. Uma noite, segurou meu queixo com força, me obrigando a erguer a cabeça. Já tá ficando no ponto. Disse como quem fala de fruta. Depois soltou e saiu. Eu fiquei imóvel, o rosto ardendo. Mas por dentro, uma certeza cresceu: se eu não aprendesse a usar cada pedacinho do que tinha, eu ia virar fruta colhida antes da hora.
E foi assim que a escola invisível começou, sem livros, sem professor, sem lição escrita. Só olhares, cheiros, lembranças e pequenas descobertas. Cada folha escondida era aula. Cada silêncio aguentado era prova. E cada noite acordada era diploma. Eu não sabia ainda quando chegaria o dia certo. Mas sabia que estava me preparando. O dia começou igual a todos: café preto, pão amanhecido, o barulho de pratos batendo na cozinha. Mas dentro de mim, algo não estava igual. As palavras que eu escrevia nos papéis escondidos, medo, fuga, chave, proteger, começaram a virar não só lembrança, mas decisão. Eu ainda não tinha saída, mas já tinha ensaio. À tarde, Dona Lourdes mandou que eu levasse o jantar ao quarto do Coronel Fonseca. O prato estava pesado, carne gorda com molho. Subi devagar a escada, o cheiro forte me embrulhando o estômago. Quando cheguei, ele abriu a porta antes que eu pudesse bater. Os olhos dele correram pelo meu corpo antes mesmo de olhar para a comida. Entra. A voz não era convite, era ordem. Entrei, deixei o prato sobre a mesa. O quarto tinha cheiro de fumo e suor. Ele se aproximou, estendeu a mão para segurar meu braço. Foi nesse instante que o ensaio começou. Eu tirei do bolso um pedaço de folha seca, amassada, escondida desde a manhã. Apertei contra a pele do meu pulso e, com a outra mão, deixei o cheiro escapar, forte, amargo. O coronel franziu o nariz. Que cheiro é esse? Deve ser da cozinha, respondi rápido, sem tremer. Ele soltou meu braço, tossiu, abriu a janela. Foi só isso. Não foi vitória grande. Mas foi a primeira vez que ele recuou. Eu saí do quarto com o coração batendo na garganta. Sabia que não estava salva. Mas também não estava mais inteira nas mãos dele. Naquela noite, contei para Neide, baixinho. Ela arregalou os olhos. Você é doida. Se ele descobre. Se ele descobre, já descobre tarde, respondi. Rosângela só me olhou com medo, e o silêncio dela pesou. Eu entendi, cada uma carrega o que consegue. Mas dentro de mim, algo cresceu. Era como se eu tivesse plantado raiz num chão que parecia só pedra. Dias depois, aconteceu o segundo ensaio. Um dos hóspedes, o moço de voz mansa, tentou me puxar para o colo quando servi café. Eu segurei firme a bandeja, olhei direto nos olhos dele e disse: Tá quente, pode queimar. A frase simples, mas com firmeza, fez ele rir e soltar. Os outros riram junto, achando graça. Para mim, foi mais que graça, foi um limite, mesmo pequeno, que eu consegui impor sem gritar. Na cozinha, Dona Lourdes me observou de longe. Não disse nada, mas sei que percebeu. Seus olhos estreitos me seguiram até o quarto. O ar ficou mais pesado desde então. À noite, o corredor rangeu de novo. O mesmo passo lento, o mesmo cheiro de fumo. Mas dessa vez, quando a porta abriu, eu já estava deitada com um saquinho de folhas escondido sob o travesseiro. Segurei firme, deixei o cheiro escapar no ar. Os passos pararam perto da cama, hesitaram, e depois recuaram. A porta fechou. Fiquei acordada até o galo cantar, segurando o saquinho contra o peito. Não era mágica. Não era milagre. Mas era ensaio de resistência. Com o tempo, percebi que a escola invisível me dava mais que folhas. Me dava olhar. Comecei a reparar nas fraquezas deles. O coronel sempre tossia quando bebia demais. Seu Plínio ficava sonolento depois do jogo de cartas. O moço de voz mansa não sabia lidar quando alguém respondia sem baixar a cabeça. Cada detalhe era ferramenta. Eu colecionava todos. Uma tarde, Dona Jandira voltou à pensão com suas garrafadas. Trouxe pomada para dores e chá para insônia. Quando passou por mim,
deixou cair de propósito um papel pequeno, dobrado. Peguei e escondi. No quarto, abri devagar. Estava escrito com letra torta: quando não tiver saída, fumaça abre caminho. Não explicava mais nada. Mas para mim foi lição clara: às vezes, não é pela porta que se escapa, é pelo que ninguém espera. Naquela noite, deitei pensando na frase. Fumaça abre caminho. Lembrei da cozinha, do fogão, das brasas. Lembrei do cheiro que se espalha. Adormeci imaginando a casa toda cheia de fumaça, os homens tossindo, Dona Lourdes correndo. E eu, no meio da rua, respirando ar livre. Acordei suada, mas com uma certeza nova: eu não ia mais apenas aguentar. Ia começar a ensaiar, de verdade, dentro da minha cabeça, dentro do meu corpo. Cada gesto pequeno seria treino. Cada silêncio guardado seria arma. E foi assim que o medo deixou de ser só medo. Virou também estudo. E o estudo, aos poucos, começou a virar plano. As paredes da pensão já conheciam cada suspiro meu. O ranger da escada, o tilintar da chave, até o gotejar da torneira, tudo virava aviso de perigo. Eu já não vivia, calculava. Cada passo que dava era um número na conta do medo. Mas depois do bilhete de Dona Jandira, quando não tiver saída, fumaça abre caminho, algo mudou. A ideia de fumaça não me deixou mais em paz. Passei dias observando o fogão da cozinha. O fogo às vezes subia alto demais, espalhando o cheiro de gordura queimada. Lembrei de minha mãe, soprando ervas secas em brasa para afastar olho ruim. Fumaça sempre foi aviso, presença, recado. Agora podia virar também arma. Naquela sexta-feira, a casa estava mais cheia. Hóspedes bêbados, cartas sobre a mesa, gargalhadas altas. Dona Lourdes circulava de vestido escuro, sorrindo falso, distribuindo copos. Eu e Neide corríamos de um lado para outro, servindo como se fôssemos invisíveis. Mas eu sabia, invisível não significa inexistente. Invisível também pode ser espreita. No meio da noite, quando todos já estavam meio tontos, seu Plínio me chamou para levar vinho no quarto dele. O olhar dele não deixava dúvida. O coração disparou, mas dessa vez não fiquei paralisada. Antes de subir, passei rápido pela cozinha. Peguei um punhado das folhas que Jandira me dera e joguei sobre a brasa acesa. O cheiro amargo subiu em fumaça grossa, espalhando-se pelo corredor. Levei a garrafa nas mãos, o corpo trêmulo, mas com a mente firme: se não der certo, pelo menos tentei. Ao abrir a porta, Plínio riu, puxando meu braço. Mas tossiu em seguida. O quarto já estava tomado pelo cheiro que se infiltrava pelas frestas. Ele pigarreou, resmungou que tinha vento ruim naquela casa. Tentou me puxar de novo, mas tossiu tão forte que deixou a garrafa cair. O vinho se espalhou pelo chão como sangue. Aproveitei o susto, empurrei a porta e saí correndo pelo corredor. Atrás de mim, ouvi ele gritar: "Menina desgraçada!" Mas a tosse não deixou que viesse atrás. Desci para a cozinha. O ar já estava pesado de fumaça. Os hóspedes começaram a reclamar. Alguns tossiam, outros abanavam o ar com as mãos. Dona Lourdes apareceu furiosa, perguntando quem tinha feito aquilo. Eu fingi espanto, tossi como os outros, escondi as mãos suadas no avental. Ela correu até o fogão, apagou as brasas e abriu todas as janelas. O caos durou uns minutos. Depois, o silêncio voltou, mas não era o mesmo. Algo tinha mudado. Eu tinha provado que podia criar desordem. Que a casa não era tão firme quanto parecia. E, o mais importante, eles não sabiam de onde tinha vindo o ataque. À noite, no quarto, contei a Neide e Rosângela o que fiz. Neide arregalou os olhos, metade assustada, metade admirada. Você é louca. Se descobrem, te matam.
Rosângela ficou em silêncio, mas pela primeira vez segurou minha mão. A palma dela estava gelada, mas firme. Eu entendi o gesto, não estava sozinha. Nos dias seguintes, percebi que os olhares mudaram. Plínio me evitava, como se eu carregasse algum azar. O coronel, ao contrário, passou a me observar com mais atenção. Ele não era homem de se enganar fácil. Quando me serviu o café na sala, comentou em voz baixa: "Quem mexe com fumaça, acaba chamando fogo." Olhei para o chão e calei. Mas por dentro pensei: sim, coronel, fogo é exatamente o que eu quero. Passei a repetir pequenos ensaios. Um punhado de erva jogado em brasa quando alguém rondava demais. Uma mistura no chá que fazia o hóspede dormir mais rápido. Nada que denunciasse de cara, mas o suficiente para criar medo, dúvida, confusão. O poder da erva não estava só no efeito, estava no mistério. E o mistério, naquela casa, era mais forte que grito. Numa madrugada, a porta do quarto voltou a render. Eu já estava acordada, segurando o saquinho de folhas. Quando a sombra se aproximou, joguei as ervas numa latinha escondida com brasa. A fumaça subiu rápido. A sombra hesitou, tossiu, recuou. A porta fechou sem ruído. Pela primeira vez, eu dormi sem choro. Mas sabia que cada gesto tinha preço. Dona Lourdes não era cega. Começou a me testar. Um dia, pegou meu braço com força e sussurrou: "Aqui ninguém é mais esperta que eu. Se pensa que pode, lembre-se, até o vento eu controlo." Sorriu, mas o sorriso dela era faca. Saí dali com a pele ardendo. No entanto, mesmo com o medo, não me arrependi. Meu contra-ataque oculto tinha mostrado uma brecha, eles não eram de ferro. E se não eram de ferro, podiam quebrar. Eu sabia que a luta não tinha acabado. Na verdade, só tinha começado. Os dias que vieram depois da fumaça foram de tensão. A casa parecia respirar pesado, como se as paredes soubessem que algo estava prestes a rachar. Os homens falavam mais baixo, tossiam às vezes lembrando o cheiro amargo que ainda pairava na memória. Dona Lourdes me observava com olhos de faca. E o coronel, esse, passou a andar atrás de mim como sombra. Eu sentia, eles já desconfiavam. Mas não sabiam até onde eu tinha ido. E essa dúvida era minha única arma. Uma noite de sábado, a pensão estava cheia. Jogo de cartas, risadas altas, garrafas de pinga espalhadas pelas mesas. Eu e Neide corríamos de um lado para o outro, e Rosângela, calada, lavava pratos com olhos perdidos. O barulho era tanto que parecia feira. Mas por dentro, eu já estava em silêncio, concentrada no plano que vinha amadurecendo há semanas. O bilhete de Dona Jandira voltava sempre à minha mente: quando não tiver saída, fumaça abre caminho. Eu sabia que não teria segunda chance. Ou eu tentava agora, ou viraria como a tal Lídia de quem só restara uma correntinha quebrada. Esperei a madrugada. O salão foi esvaziando aos poucos, os homens caindo no sono nas cadeiras, cheios de bebida. Dona Lourdes apagou as luzes, conferiu as portas e subiu. O coronel foi o último a sair, jogando a capa sobre o ombro, os olhos ainda pesados, mas atentos. Quando o silêncio tomou conta, eu levantei. Da cozinha, peguei o resto das ervas secas que guardara em segredo. Joguei sobre as brasas, mas dessa vez não para ensaio. Para a verdade. A fumaça subiu grossa, amarga, enchendo o corredor inteiro. Corri até o quarto, puxei Neide e Rosângela. Agora. É agora. Neide arregalou os olhos. Você ficou maluca. Rosângela tremia, mas segurava minha mão como quem segura a última tábua em Rio Fundo. Não houve tempo para hesitar. O barulho de tosse começou no andar de cima. Passos pesados bateram na escada. O coronel gritava, voz rouca: "Quem fez isso?"
Eu corri com as duas até o fundo da casa, onde a porta da despensa dava para o quintal. Trancada. Já sabia que estaria. Tirei do bolso a correntinha de Lídia, aquela que guardei como lembrança. O ferro da fechadura era velho. Esfreguei a cruz contra o metal, como que impede bênção. Depois, enfiei a ponta na fresta e forcei. O trinco cedeu com um estalo. O ar fresco da noite entrou como soco nos pulmões. Corremos pelo quintal, pés descalços na terra fria. Atrás, o barulho aumentava, vozes, tosse, gritos de ordem. Pega elas! Ouvi a voz de Lourdes. Corremos pela rua de terra batida, sem olhar para trás. Neide tropeçou, eu puxei. Rosângela caiu, eu ergui. O coração quase saía pela boca. As casas dormiam, janelas fechadas, ninguém aparecia. Era cada uma por si, mas naquela hora eu sabia, éramos juntas ou não seríamos. Quando chegamos à beira do rio, paramos. O fôlego já não vinha. A fumaça da pensão ainda subia ao longe, manchando o céu. Neide caiu de joelhos, chorando. Rosângela se abraçou a mim, tremendo. Eu olhei para a água escura. Não sabia nadar bem. Mas sabia que atrás não podia ficar. Melhor afogar do que voltar, disse em voz baixa, quase sem perceber. As duas me olharam, assustadas. Mas não houve tempo de discutir. Luzes de lampião já se aproximavam pela rua. O som de cavalos também. A decisão estava diante de nós, ou atravessar o rio, ou ser levadas de volta. Segurei a mão de Rosângela, estendi a outra para Neide. Ela hesitou, mas aceitou. Entramos na água gelada. Cada passo doía, cada corrente puxava. A roupa pesava, o corpo queria desistir. Mas eu repetia dentro da cabeça: fumaça abre caminho, fumaça abre caminho. Não lembro direito como cheguei à outra margem. Só lembro do ar entrando nos pulmões quando rolei na grama molhada, tossindo. Neide ainda lutava na água, mas conseguiu sair. Rosângela desabou ao meu lado, soluçando. Atrás, do outro lado do rio, vozes gritavam nossos nomes. Mas a corrente levou a fumaça até eles, escondendo nossa fuga. Deitamos na terra úmida, olhando o céu sem estrelas. O silêncio agora era outro, não o silêncio pesado da pensão, mas o silêncio da liberdade misturado ao medo do desconhecido. Eu sabia que a vida não viraria milagre dali em diante. A fome ia nos seguir, o frio ia nos castigar, e talvez ninguém acreditasse na nossa história. Mas também sabia, nunca mais seríamos invisíveis como antes. Respirei fundo, o cheiro de terra e água invadindo o peito. Fechei os olhos e pensei: eu sobrevivi. Mas nunca deixarei que a fumaça seja só fumaça. Agora ela é memória. Agora ela é caminho.